E... Ai, que Fala, lindo! galera! Começamos. Isso aí, fala, galera da 5 Minutos no Cinema. Estamos aqui no segundo episódio da quarta temporada do 5 Minutos de Entrevista. E hoje eu tô super feliz aqui, uma entrevista que eu tava esperando muito, né? Ah, Vai ser a entrevista dessa quarta temporada com uma pessoa super querida, assim, que eu sou super fã, né? Eu sou apaixonadíssimo pelo trabalho, pela pessoa que ela é, e já esteve aqui na página, segunda visita aqui na página, né? Esse canal, mas hoje é para ela a entrevista, essa pessoa incrível, solar, super atriz, super produtora também, Paula Frascari. Seja bem-vinda de novo aos 5 Minutos de Entrevista. Um prazer enorme te receber, assim, né? Prazer inenarrável ter você aqui de novo. ah. Fique à vontade para falar o que você quiser aqui. Eu vou fazer umas perguntas, mas se quiser ir para outro caminho também, eu estou aqui à sua disposição. Boa Ai, noite. Bruno. Legal ter você aqui. Bruno, você é um querido. Você e Carlinha, muito obrigada. Sério, eu fico muito feliz de pessoas como vocês, assim, com um conteúdo. Vocês são cineastas, amam o que a gente faz, valorizam o que a gente faz. É raridade, assim, sabe? Eu que agradeço a oportunidade dessa entrevista, da outra que nós fizemos, né, para falar do filme Mãe. E Uhum. essa é uma honra estar aqui para falar de mim, da minha carreira. Nossa, sem palavras Não, para agradecer. imagina, eu quero saber. Bom, sim, 20 anos, né, de formação de arte cênica, né, fora formação em cinema. Cara, é uma bagagem gigantesca, é muita coisa, mas eu queria saber, isso foi desde criancinha ou de repente você virou a chave e queria ser? Que- Como que foi esse desejo de virar atriz, né? É. Depois futuramente produtora, mas queria saber, a Paula Frascari criança, a criancinha, a Paulinha, queria ser atriz mesmo ou foi depois na adolescência que isso mudou? Queria que você contasse essa É. história, como startou isso em você? Olha, eu sempre fui uma criança muito inquieta, assim, e muito curiosa. E eu sempre vivi no fantástico mundo de Paula, né? E era muito engraçado que meus pais me levavam assim no teatro e eu ficava imitando depois. Aí assistia um filme e ficava falando sozinha. Eu tinha um programa meu que eu inventava. E aí o público, né, eram as minhas bonecas. E eu sempre Ah, que fui demais. muito. Eu sempre fui muito curiosa, muito inquieta e até provocativa mesmo, assim, porque Uhum. eu perguntava muito, questionava muito, queria saber. A minha mãe até falava, Paula, minha filha, por favor. Chegava uma hora que ela era tanta energia que ela falava assim, meu Deus. Que eu falava, tá, mas por que isso? Mas por que aquilo? Então eu sempre fui muito questionadora, desde pequena. E sempre eu falava para os meus pais que eu queria. Na época, como eu era muito novinha, eu não Uhum. entendia. Ah, quero estar no teatro, quero estar ali na tela do cinema. Mas eu não entendia muito bem. Eu só queria ser das artes. Eu dançava e cantava e tinha, né, como eu falei, meu programa que tudo acontecia. Uhum. Eu sempre fui muito performática, sabe? Uhum. Dramática. E é, e ficava contracenando com o espelho e adorava melancolia. Isso desde sempre. Só que quando eu Uhum. fui crescendo e minha mãe me levava, né, meus pais no teatro e para assistir filme no cinema e tal, eu falava dessa minha vontade, só que a minha mãe sempre falou, Paula, não é que ela. Até, pelo amor de Deus, tá? Quem é ator mirim, não me interprete Uhum. mal. Mas eu acho que foi bom, porque a minha mãe não deixava eu fazer curso de teatro Uhum. nessa criança. Ela falava, não, você tem que aproveitar a sua criança. E quando você tiver maturidade, você faz uma Uhum. faculdade. E aí, até lá, você vai ver se é realmente isso que você quer. E aí, eu até no Uhum. início fiquei muito triste, porque eu falava assim, poxa, meus amiguinhos fazem tablado, fazem curso disso, daquilo, não sei o quê, e eu não fazia. Bom, Uhum. quando eu tinha 16 para quase 17 anos, a minha mãe perguntou, e aí, o que realmente você quer fazer? Se você quer ser atriz, você vai estudar teatro, uma faculdade de teatro. Aí eu falei, não, mas eu quero, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fiz a Uhum. primeira faculdade de artes cênicas. E assim, dei uma
sorte que no primeiro período meu professor me indicou para o meu primeiro espetáculo profissional. E assim, Não é possível. super crua, nunca tinha feito nada. E aí eu até fiquei mal acostumada, né? Que eu falei, nossa, parece que é fácil, né? No primeiro período fui indicada para fazer já um trabalho. Mal sabia aquela Paula que, ó, ralação, né? E aí fui muito feliz na faculdade de teatro, mas eu queria mais. Eu falava, não, gente, peraí, falta alguma coisa. Eu ia fazer a segunda faculdade, que seria de licenciatura em teatro, para ser Aham, professora, porque meus pais são professores, meu pai dá aula de direito, minha mãe também dava aula de direito, meu avô, meu outro avô. uhum, E eu falei, bom, vou seguir esse meio acadêmico, que eu achava lindo. aham, Mas eu sempre fui alucinada pelo cinema. E eu botei uhum, eu encasquetei que eu falava, não, eu vou fazer teatro e depois eu vou fazer cinema. E aí uhum. até a minha mãe falou assim, nossa, mas você vai querer ser professora de teatro e depois vai fazer cinema, tipo, 3 faculdades. Aí eu falei, não, eu quero Aham, fazer cinema primeiro. sim. E aí, cinema, olha que loucura. Por mais que eu acho que o teatro é a base de tudo, né? Como atriz, nossa, eu amo teatro. Pra mim, o palco, ele sempre foi a minha vida. E o Uhum, cinema, os bastidores dessa vida. Engraçado, a faculdade de cinema, pra mim, eu fiquei muito mais alucinada do que a de teatro, porque a do teatro parecia que era algo normal, assim, pra mim. Porque aham, eu encarnar uma personagem uhum, já fazia parte de mim desde criança. Olha que loucura, uhum, né? sim, E aí, aham. quando eu vi os bastidores do cinema, que aí eu me encantei por aquela magia, que eu falei assim, gente, era tudo que eu queria estar aqui. E foi ótimo, Onde a porque magia acontece, parece, né? e aí você, aí que veio ao lado produtora, que eu já era, né? Eu já era e não Uhum, sabia, porque no teatro você também faz tudo. Você faz a luz, aham, você faz o cenário, você faz figurino, você faz tudo. Eu já era aham, aquela produtora ali. Só que no cinema eu me tornei exatamente uma produtora. Já botava a mão na massa, mas no cinema mais ainda. E aí o legal é que você passa por todas as categorias. Nossa, como atriz, é uma experiência assim absurda, porque você fica no lugar do assistente de direção, do aham, cenógrafo, da arte, da luz, da fotografia. Agora, é engraçado, eu nunca quis ser diretora. Talvez agora, com uhum, 40 anos, eu uhum, queria fazer cinema para entender os bastidores aham, e eu amava as aulas de roteiro. Amava. Eu chorava nas aulas de roteiro. Então, assim, nossa, foi. emocionante. Aí o lado atriz parece que foi também aflorando de outra forma. Não que eu não gostei da Uhum, faculdade de teatro, eu amei também a faculdade de teatro, mas para mim era normal. O cinema era uma magia, sabe? aham, E aí, só que aí eu fiquei muito nos bastidores. Muito nos bastidores. Apesar de eu levantar o dedo para todos os filmes que a gente fazia, né? uhum, No primeiro período, segundo, terceiro, provas, eu sempre levantava o dedo. Eu era que fazia todos os filmes de outros períodos como atriz, porque eu falei, gente, eu preciso uhum, resgatar. Eu fiquei muito sim. nos bastidores. E eu falei, caramba, não, cadê o meu lado atriz? Aí eu senti falta da faculdade de teatro. Mas não dava Uhum, para fazer de novo a faculdade. Eu falei, bom, vou intercalando com cursos. Aí eu fiz cursos de, nossa, trocentos cursos de uhum, teatro. E um deles foi o curso da Sininha, que era só eu atravessar a rua, Sininha de Paula. aham, E a sim. faculdade era de manhã, e aí o curso era à noite. E aí eu trabalhava nesse período, porque eu trabalhei de tudo, eu sempre gostei de trabalhar. Então eu trabalhava com evento, eu trabalhava em loja, Uhum, restaurante, tudo para poder pagar os cursos que eu fazia, porque a carreira de atriz aham. é um investimento, canto, Enorme, né? dança, Uhum. nossa, ai, E fazer agora eu vou constante, aprender a né? tocar violão. Aham, Nossa, e aí eu fiz curso da Sininha. E foi outra sorte, que eu fiquei mal acostumada pela segunda vez, porque a Sininha foi com a minha cara. E foi ela aham, que me abriu as portas, assim, pra. Nossa, pra tudo que eu sou. Talvez, se eu não tivesse a Sininha, óbvio, né? Eu teria ido por outro caminho. uhum, Mas na época, a Sininha foi com a minha cara e ela falava assim:
Paula, você é uma menina que levanta o dedo. E como eu fazia a faculdade de cinema, ela me conheceu como produtora de documentário. Olha que loucura. Aham. Nossa, Então, completamente diferente, né? e ela me conheceu, eu fazendo a faculdade de cinema, ela me conheceu assim, como produtora. E aí ela viu que eu gostava da correria, e aí ela me chamou para trabalhar com ela num presídio para menores infratores. Uhum, E, nossa, e era um projeto do Degaze, que era até o Afroreg também, que estava aham, nesse projeto, e era todo domingo de manhã. Então, assim, ela viu que realmente eu gostava do negócio, porque todo domingo sim, de manhã, durante meses, e eu amava, eu dava aula ali e contracenava, né, com os menores infratores. E uhum, aí o projeto acabou e foi muita coincidência, assim, foi 2009, né? uhum, Ela estava com o projeto com Miguel Falabella da Vida Alheia, que foi a primeira coisa que eu fiz na TV Globo, né? Que é aham, a Vida Alheia, e logo depois ela me indicou também para Aquele Beijo, aí me indicou para o Multishow, aí terceira vez que eu fiquei mal acostumada. Já sim, entrei de protagonista, que era uma série falava sobre os figurantes, e eu fazia uma atriz mirim que e tinha sido muito famosa quando era atriz mirim, e aí aham, depois ela se reconhece como figurante, mas ela odiava ser figurante, e aí a série bombou no Multishow. Enfim, a Sininha sempre foi me indicando, aí me indicou para o pessoal do cinema, que é a galera do Festival do Rio, né? A Valquíria, o sim, Chu, uhum, o Xuxen, a Cris aham, D'Amato. Esse projeto era com o Zelito Viana, que era o projeto lá do Presídio. Enfim, a Betsy de Paula, né? Enfim, e foi muito. Nossa, eu só agradeço assim a Sininha. E aí surgiu a oportunidade de fazer o Pé na Cova. Só que uhum, nisso já não era nem mais a Sininha que me indicava, já eram as pessoas que já me conheciam. Eu fui fazendo, conhecimento, fui fazendo, fui fazendo. Nossa, eu fiz muita coisa na Globo, assim. Muita sempre coisa trabalhando, mesmo. Até sempre surgiu o Pé na trabalhando. Cova. Aham. Nossa, isso E que eu queria te aí, perguntar, assim, então, desculpa até te ter interrompido, mas assim, imagina, dentro da carreira assim de uma atriz, de um ator, assim, pegar personagem, poucas vezes você tem a oportunidade de pegar um personagem que outra pessoa está fazendo, né? Assim, ou é um remake, ou que alguém já fez, ou está fazendo, no caso é, de Pé na Cova, né? E depois Terra e uhum, Paixão, você fez personagens que já estavam na novela e na série estabelecidos, feitos por duas grandes atrizes, assim, uma das maiores atrizes assim desse país, né, Marília Pêra e Suzana é, Vieira, e você pegou essa responsabilidade de fazer versões mais jovens dessas atrizes, assim, você já me contou tudo que você já fez, mas essa começando por Pé na Cova, depois Terra e Paixão, foi uma responsabilidade imensa na sua sim, carreira, porque envolve saber o que outro, com o jeito que outro fala, talvez, traquejos, eu queria que você contasse como é que foi. Teve espaço para a criação dessa personagem de trajeitos ou você teve que fazer uma cópia? Eu queria que você contasse como é que foi, como é que você entrou nesses projetos sendo versões mais jovens dessas duas é. grandes atrizes. Olha, então, aí a Sininha tinha me indicado, né, pra Uhum, fazer. Só que tinha uma produtora de elenco lá, que hoje em dia é muito minha amiga, que é a Frida. E nunca é fácil, mesmo a Sininha indicando, ela falou assim: bom, vamos ver outras atrizes do Brasil, se uhum, realmente no teste é melhor ou não. A Frida uhum, falou: não, é a Paula. A Sininha já tinha falado que era a Paula, o Miguel é a Paula. Bom, aí passei. Aí a segunda dificuldade foi, assim, depois do teste. Marília, fisicamente, é, era muito magra. Muito magra. uhum, E eu só ia continuar com esse papel se eu conseguisse emagrecer. Cara, e uhum, aí foi aquela correria. Eu falei, não, eu consegui emagrecer. Aí foi o segundo desafio. O terceiro desafio, que foi também. Fluiu assim de uma forma muito. Eu acho que é porque eu não me cobrei. Foi a uhum, questão
de eu não fazer uma cópia. Eu Uhum. amava o Pé na Cova já, né? Eu entrei na terceira temporada, então eu já Aham. assistia o Pé na Cova. Só que eu tentei me conectar ao máximo, porque a Marília tinha um trejeito muito específico. E a Uhum. Marília, como pessoa e atriz, nossa, ela é de uma disciplina absurda, assim. Ela tem uma inteligência cênica absurda. Para mim, era a melhor atriz que existia. As pausas, o silêncio da Marília, as Aham. intenções. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher maravilhosa, que responsabilidade. Só Aham. que esse terceiro desafio, além do teste, além de ter que emagrecer e tal, eu falei Uhum. assim, gente, não, eu vou fazer uma homenagem à Marília, né? Até porque se eu Sensacional. copiasse, não tinha Uhum. como. Se eu copiasse, iam reparar. E eu tinha também que dar um pouquinho da Paula, porque era ela jovem, né? Era o personagem da Darlene mais jovem, então era outra época. Eu até nem Aham. gosto de falar muito quando. Ai, a Marília Pera jovem, ou porque fica, né? Não, eu boto na primeira fase, né? Mas muita Primeira gente fase. fala isso. Sim. Muita Aham. gente fala assim, você fez ela jovem. E assim, a grande questão disso é porque ela realmente estava com uma doença. E você imagina chegar uma menina mais jovem para fazer uma personagem dela. Então, assim, no início ela Uhum. não queria. Ela estava, né, com esse problema de saúde e o Miguel teve essa carta na manga, assim, para conseguir continuar, né, o pé na cova. E aí eu falei, Aham. meu Deus, eu vou fazer essa mulher incrível e com essa personagem mais incrível ainda, porque o Pé na Cova era melancolia com o tema mais que todo mundo pensa que é sobre a morte, mas de uma forma Aham. divertida e ácido. Então eu falava, gente, como é que eu faço isso? Então o que eu fiz? Eu fiquei trancada depois que eu passei no teste, só estudando as cenas e pegando os trejeitos dela. Então, primeiro foi todo o corporal, eu assistia Uhum. muito, todo o corporal, e para depois ter o entendimento do texto. O que essa mulher quer dizer? Quem que é ela? E Aham. assim, não tive preparação, nada. Foi tudo assim, meu instinto mesmo, ali Toda de. a sua base de estudo, tudo que você estudou antes, né? Tudo que você, né? É, E aí eu falei assim, e eu não saía do quarto, era muito engraçado. Eu fiquei trancada fazendo. E aí eu lembro até hoje, no dia da minha primeira cena, como Darlene, eu fiquei sem voz. Nervoso, né? Óbvio. Eu Claro que falei, sim. meu Deus, eu tô estudada, eu tô pronta, não sei o quê. Olha, eu fiquei sem voz, mas eu conseguia fazer, porque pega, né? Ela pega e tal. Olha, mas foi assim, e aí depois fluiu, e aí depois ela gostou, ela até me elogiou, porque quando eu fiz aquele beijo, é, eu contracenei com ela. E ela Aham. adorou o jeito que eu fazia, porque eu era uma costureira que enganava, não sei o que. Ela falou: eu adorei o jeito que você arrasta as sandálias, assim, bem humilde mesmo, aquela costureira. E na vida Aham. alheia, eu também trabalhei com a Marília. E ela falava: Nossa, você tem o olho igual o meu, você é olhuda, você tem os olhos grandes e tal. E ela era super querida comigo. E aí, mas a gente entende, né? Era uma personagem que era dela. Imagina, uma menina, quem é essa pessoa? E aí depois ela super me elogiou e tal. E aí nos corredores teve uma hora que não deixavam a gente se esbarrar. E teve uma hora que não teve jeito, a gente se esbarrou. Aham. Mas assim, eu recebi, foi muito legal assim, porque eu recebi muita gente fã da Marília. Isso que foi o Uhum. mais legal, eu acho. Porque os fãs da Marília gostaram. E é difícil, né, amigo? Nossa, eu podia Sim, ter recebido muito hater, né? exatamente, né? Poxa vida, é uma pessoa que tem uma personalidade fortíssima, né? E as pessoas olharem para É, você e reconhecer que, caramba, olha só o que ela fez, é incrível. E de fato é muito, muito. reconhecer. Na verdade, não é parecido não é parecido com ela, né? Eu acho que como você É, falou, uma homenagem, assim, porque é você, é um jeito de ser você, mas você fala, caramba, é a Darlene jovem, sim, mas não é igual, cara, não é igual, mas ainda assim tem aquela coisa que a essência da personagem tá lá, né? Eu acho que é é. muito do que você fez, né? Porque não perdeu a essência da personagem, né?
É. Mas ela podia Nossa, ser e a outra coisa. trilha, a fotografia, a caracterização, o Aham. figurino. Nossa, e a direção da Sininha também muito boa, né? E o texto do Miguel, meu Deus, assim, é um presente, assim. É muito Nossa, bom quando a gente pega um texto é um bom. time pro humor e pro drama, né? O melancolia, É, como você mesmo falou, é uma coisa assim, cara, é. é tocante mesmo que ele faz. Nossa, E os aí, colegas de cena também então, incríveis. aham. E com Suzana Vieira, assim, você já tinha essa experiência? Como é que foi? Foi muito Ah, diferente? ainda teve o flashback do Pé na Cova. Deu tão certo que teve um flashback só do núcleo. Olha eu falando, mas parece que eu tô me achando. Não, mas deu certo que teve o flashback do Pé na Cova, se chamava Lembranças do Irajá. Pirajá, Era uma época que a Globo estava migrando também para essa coisa do G-Show e aham. tinha pequenas. Acabava o programa e tinha. ah, Mostre, né, que eles faziam, né? isso, Parecia um... Uhum, era uma continuidade ali, com o mesmo cenário, com tudo, mas só com o flashback. E uhum, aí, bom, e aí Suzana, né? Marília, que era toda ali, a inteligência cênica, não sei o quê, e a disciplina. Eu acho que eu tenho muito isso da Marília, da disciplina. A uhum, Suzana, o que eu tinha de Suzana, que é quando ela me conheceu, eu fiz Os Dias Eram Assim, que era uma cena de estupro. E aí ela quis conhecer quem que era a menina que fazia ela mais jovem, né? Ali com o Daniel de Oliveira, que era o filho, e o filho matava. Era uma cena bem pesada e eu comecei eu tava chorando quando ela me encontrou no corredor. E uhum. aí ela falou: Ah, você que me fez? Falei, fui eu. Aí ela, por que você tá chorando? Eu falei, porque a cena pedia, né, Suzana? Era uma cena de estupro. Aí ela olhou, mas você não parece comigo. Aí eu falei, não pareço, mas eu tenho a sua energia. Então, Uau! então a Suzana era isso. O que eu tinha da Marília era a coisa da disciplina. E o que eu tinha da Suzana é essa coisa da energia. E ela até deu uma declaração, e parece também muito com o meu processo. Ela é muito instintiva. Então ela Aham, sente, ela vê o cenário, ela já é muito, sabe, pela energia do momento. Isso foi legal uhum, também, tanto para as duas personagens, porque eu não me apeguei. Era a energia do momento. Era isso. aham, E aí, logo depois, em Terra e Paixão, logo depois não, né? Aí depois eu fiz outras coisas e aí em Terra e Paixão eu fiz a Suzana de novo. Por quê? Porque já tinham me visto como Marília e aham, como Suzana. E aí em Terra e Paixão foi engraçado, porque no Dia Zero Assim, ela super ficou, tipo, minha amiguinha, eu fui pro camarim dela e tal. Em Terra e aham, Paixão a gente não teve muito esse tempo. E aí tem até um negócio muito engraçado, que eu precisava de uma foto com ela. Eu assim, Suzana, eu preciso tirar uma foto que a assessoria tinha pedido. aham, A atriz Paula Frascari faz de uma diva novamente. Eu falo, gente, eu devo ter cara de diva, né? Porque a diva do teatro, Marília, a diva da televisão brasileira, a Suzana. E aí eu precisava de uma foto. Olha, ela não queria tirar a foto. No final, eu acabo quebrando também, né? Porque aí eu vou, não, Suzana, eu preciso. Aí eu fiquei o dia inteiro para tirar essa foto. E aí aham, rolou em Terra e Paixão, que foi uma cena também com a Bianca Bin, foi aham. bem legal. Teve a cena do Legal. velório, tiveram algumas cenas assim. E aí, depois eu não fiz mais divas. Eu até cheguei a fazer no carnaval Gente, eu fiz. Espera, vou lembrar. Caravana Hollywood. Beth Sim, Faria, no carnaval. pescaria. Nossa, e você parece a Vescaria, assim. Tem umas coisas de Vescaria. Caravana Holiday, olha aí o Né? Caravana Holiday. Fiz Beth Faria no. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Agora me deu branco. Eu Mas não, fiz eu não lembro, Beth Faria, eu não lembro, Caravana guardei. Holiday. Hã?
Mas, assim, é cheio de desafios que você fez, né? Não é fácil pegar é sempre, né? Essa trajetória sua do teatro para o cinema e É. voltando ali para os ensaios, trabalhando sempre com desafios, né? Muitos desafios, né? Muito. Nossa, eu amo. Se você me perguntar qual o personagem que eu mais gostei, todos eu gosto, porque não adianta se é pequeno, se é grande, para mim não tem essa Uhum, de papel pequeno, né? Que as pessoas até falam, poxa, tem sim, Paula. Porque quando você pega um personagem maior, você tem um tempo de fazer um laboratório, né? uhum, Claro que um personagem com mais histórias, você consegue aprofundar mais. Mas uhum, quando eu recebo um personagem, pode ser a Darlene, pode ser a Suzana, a que eu fiz agora, mãe, pode ser todas nossa, os 50 personagens que eu fiz no Multishow, na Globo, uhum. é, filmes e séries, Netflix e Amazon. Olha, eu não tenho. Todos para mim são muito importantes, porque é a oportunidade de eu estar dando vida a essas pessoas, né? Sim, eu até falei Que em mãe, assim, em mãe você, se você não entra daquele jeito no começo de mãe, naquele estado, né, destruída, aquela mulher é, devastada, se não vem aquilo, parte da história não ia ser crível, assim, né? Porque a gente não entender porque aquilo estava acontecendo. Nossa, aquilo ali é pesadíssimo, né? Você, nossa, qual que é a cena de você subir, é a cena de alguém andando na rua mais triste, assim, que eu já vi. Cara, é uma tristeza, é uma angústia, assim, né? Cara, é é. demais. É isso que eu queria falar de linguagens, assim, porque, meu, você fez teatro, fez cinema, longas e curtas, fez TV, novelas, seriados. São linguagens diferentes, são ofícios diferentes. Assim, você falou um pouco dessa preparação, assim, você olha tudo como coisas diferentes, né? Então, não, eu tenho que ser assim no teatro, assim no cinema, né? E, assim, Uhum. quando você vai trabalhar, você vê esse ofício, dá para ser uma atriz diferente em cada um, né, dessas linguagens, ou você tenta ser a mesma atriz, com a questão do corpo, da voz, assim, é muito diferente fazer essas três coisas. Você fez isso tudo, né? Olha, todo mundo Cantou também? Você pergunta. já cantou também? Você já foi cantora também? Essa eu não entendi. Olha, Do eu sou show. afinadinha, tá? Eu sou afinadinha. Mas até o Miguel Falabella falava isso. Ele falava, Paula, você não precisa ser a cantora, mas você pode ser uma atriz que canta, vir a ser uma atriz que Uhum, canta, ou uma atriz uhum, que dança. Eu amo dançar, mas dançar, eu só tive coragem de voltar a dançar agora com 40 anos, por exemplo, porque todas as vezes que eu fiz jazz, balé, contemporâneo, sempre tinha uma regra. E eu, como nunca gostei de regra, apesar de eu ser muito disciplinada, mas uhum, na dança eu falava assim, gente, por que, que a gente não faz uma coisa desconstruída? E aí uhum, é engraçado, porque quando você faz audição, né, para musical, por exemplo, lá eles perguntam: você é bailarino, você é dançarino, né? Agora meio que mudou para ator, né? Porque antigamente chamavam pessoas mais conhecidas, né? Ou faz uhum. parte do coro e tal. E aí eu sempre falava, gente, eu acho que nunca vou conseguir fazer um musical, porque eu não boto o pé na cabeça, não sou bailarina, não sou a profissional, a cantora, apesar de eu ser Uhum, afinadinha. Cara, eu ficava super frustrada, muito frustrada. Eu até cheguei a fazer uns musicais, mas assim, nada, nossa, musicais de lotar mega conhecidos, isso não. uhum. Mas eu queria muito nesse próximo espetáculo, nesse próximo projeto que espero que dê certo com o João, que a gente misture sim dança, canto, nem Uhum. que. Porque eu acho que o corpo é muito presente, assim, não é sobre passos, é sobre o seu estado ali Sim, de. sim. É o processo, assim, sabe? O E aí corpo você fala, né? perguntou. Hã? O corpo fala, né? O corpo fala. E aí você Uhum, até me perguntou, né, se tinha alguma diferença do palco, de um set de filmagem, como que é esse tipo de exercício para cada. uhum, Olha, eu vou te falar,
como dizia o Chico Anísio, né? O Chico Anísio, se você pega todos os trabalhos de Chico Anísio, não tem essa de, ai, no teatro tem que ser mais exagerado e na TV. Gente, ele tem isso aqui de tela e ele continua sendo ele mesmo no teatro, no cinema Sim, e na tem razão. TV. Uhum, É a mesma coisa. Então, a técnica que eu falo para as pessoas quando me perguntam, ah, mas você acha que é diferente? Eu falo, gente, é a mesma coisa. Claro, por exemplo, vou falar de novo do Mãe. O Mãe, como era muito ali presente, era muito real, se eu fizesse qualquer movimento né, de sobrancelha ou outro, não ia ficar crível o negócio. Só sim, que se eu parar para pensar nisso, pronto, ferrou, acabou, a cena fica horrorosa. Então, eu aham, não penso tanto no teatro, quanto no cinema e quanto na TV. Amigo, eu sou a mesma. A única coisa que muda é um gestual um pouco maior por conta da câmera e uhum, a última pessoa num teatro que tem que te ouvir. sim, Mas a verdade é a mesma e a técnica é a mesma. Aí também uhum, muita gente pergunta qual que é a minha técnica. uhum, Eu falo que eu peguei todas as técnicas, estudei todas as técnicas. Hoje em dia eu tenho a minha técnica, que é o instinto. uhum, Se eu parar para pensar na técnica, saiu da personagem. Eu simplesmente vivo o momento no aham, teatro, no cinema e na TV. É a mesma coisa. Para mim, Paula, tá? Os professores podem estar aí falando. Mas para mim é isso, assim. A técnica é você viver e ser de verdade e acreditar nisso, né? sim, Assim, eu não tenho filhos, eu não sou mãe. Mas uhum, como é que a gente coloca isso para cena? A gente substitui com sim, eu sou uma pessoa maternal também, né? Então eu uhum. substituo algo que tem na Paula para aquele momento presente. Ou Nossa, às vezes eu nem sensacional. penso, às vezes eu nem Uhum, penso nada disso. Aí tem gente que pergunta também, mas como é que você fez para chorar? Você pensou? Então, eu não gosto muito de pensar numa dor minha. Eu até posso pensar como trabalho um pouco antes, mas eu uhum, prefiro estar conectada àquela cena real, àquela dor. Eu acredito tanto. Aí vem a coisa da criança, né? uhum, Quando eu, lá atrás, eu criancinha acreditava que realmente eu era aquilo. É isso que é você ser um ator, um sim, artista. E é você viver aquilo. Então, nossa, as três, se você me perguntar também o que eu mais amo, não tem assim. Eu acho que o teatro é a base de tudo, a uhum, televisão é o que te dá projeção. sim. Mas se você me perguntar, Paulo, o que você mais gosta? O cinema, obviamente. Ah, o cinema é poesia. É uma magia, né? Como o pessoal fala, né? É a magia. Nossa, eu falo muito, viu? Não, eu tô adorando. Assim, sobre magia, eu queria te perguntar, assim, atriz, cantora afinada. Assim, você também é produtora, assim, meu, a Paula, atriz, é igual a Paula, produtora, ou completamente diferente? É uma responsabilidade, é uma atenção diferente, porque você produzir algo para as pessoas verem, tirar do papel, né? Aquela velha, a frase clássica, né? Tirar alguma coisa do papel, olhar para aquilo, ver potencial, se É, apaixonar por aquilo, lutar, brigar para poder colocar no ar, assim, esse desejo de produzir, apesar de, né, de você lá produzir o seu talk show quando você era é, criança, é, produzir ali as produções da universidade, enfim, mas assim, essa vontade de realmente, não, eu também quero ser uma produtora, quero juntar com a galera, quero fazer, quero conversar, exatamente agora que você está fazendo com o João, pensando aí é. em um projeto, pensando em implementar coisas. Ser produtora, isso te completa como uma atriz? Ou você falou, foi uma coisa completamente natural que veio, nossa, realmente a atriz, ser produtora também é uma coisa natural para mim. Queria que você contasse, É, porque é uma coisa muito diferente, né? então, é diferente, mas para mim é a mesma correria, porque tem que ter disciplina, tem que gostar Uhum, muito
e tem que estar no momento presente, assim, a grande questão, enfim, tanto o lado atriz como o lado produtora, nossa, você tem que amar muito e não criar muitas expectativas, assim, é só Uhum, curtir o processo, fazer o projeto, acreditar no que você quer falar, por uhum, que eu quero falar isso, e é por quê? exatamente Uhum, igual quando eu tô atuando, por que eu quero falar isso nessa personagem? E quando eu tô uhum, produzindo, por que eu quero produzir esse filme, né? Esse da Rosa Magalhães, que a gente recebeu vários prêmios, concorreu também em milhares de festivais, era a história de uma mulher carnavalesca, professora, cenógrafa e também muito maternal, apesar de não ser mãe, mas muito maternal, que enfrentou milhares de barreiras. Vamos falar dessa uhum, mulher, vamos falar de carnaval, vamos falar de cultura popular, que é sim, considerada baixa cultura, né? As pessoas têm esse preconceito com o carnaval. sim. E a gente quis mostrar o Rio de Janeiro, essa mulher que veio da Zona Sul carioca, tá ali no meio da comunidade. Como é que a gente mostra esse barracão, essas pessoas? Como que é Uhum, essa coisa da professora, da, do, do, do- da sensibilidade, no meio daquela correria uhum, da comunidade, sabe? Então, por que eu quero falar sobre isso? E aí, eu me juntei com esse pessoal de documentário, só que documentário é isso também. Eu sempre fui esse olhar, sempre tive esse olhar provocativo, né? E uhum, quando eu fazia a faculdade de cinema, ali eu já era produtora, no teatro eu já uhum, era produtora. Tanto que quando a Sininha me deu a oportunidade, ela me conheceu como produtora. Então, essa coisa, sim, uhum. eu na vida também sou essa coisa que administra, que bota o pau na mesa, que tá ali na correria. Eu sou essa pessoa. Olha, Bruno, a minha vida é muito engraçada, assim. Eu não consigo ficar um dia. Minha psicóloga fala, Paula, fica um dia sentada no sofá, assistindo uma série, assistindo um filme, sem se cobrar. Não, eu assisto o filme, eu assisto a série no final do dia, depois que eu fiz 300 coisas ao mesmo tempo, porque tem que ter isso. Se eu Uhum. parar, cara, eu não. Isso a Todo gente não dia vai tem que ver nos ser. seus stories, né? Você sentada Todo vendo vocês. Todo dia tem que ser muito produtivo. Todo dia eu tenho que estar cumprindo com alguma coisa. Só para você ver, artista geralmente, parece até clichê falar, né? Tá sempre envolvido num projeto. Até virou meme isso, né? Tô com vários projetos. Mas se você perguntar para mim, eu já tô com 6 projetos e eu tô sempre com leitura e me reúno e faço oficina e busco texto e eu tô sempre, olha que loucura, pensando em fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa no final não finalize, não concretize, entende? Uhum, Mas é a experiência que você cria para tudo, assim, o processo de tudo. E uhum, aí perguntam: Nossa, você está sempre trabalhando, por quê? Porque quando eu não estou atuando, eu estou produzindo e procurando coisas para fazer. E aí você conhece gente. E aí, cada vez que você uhum. conhece gente, é uma oportunidade. E aí alguém te indica para não sei o quê. E aí você já está num outro projeto. E aí você já emenda no outro. Aí esse Uhum. aqui é independente. Eu sou essa. Eu acho que. Mesmo. Perguntam isso também. Se um dia você tiver muito reconhecida. Cara, eu acho que eu nunca vou me tranquilizar e falar, conseguir. Não, eu vou estar querendo sempre buscar Uhum. outras coisas independentes com os meus amigos. E eu sou muito do coletivo, sabe? Ah, que Todo legal. mundo junto, fazendo Uhum, tudo, e vambora, e vai dar certo. E é muito engraçado, porque aí você fica numa pira, você fica criando o tempo inteiro. E é isso que me faz me sentir viva. Muita gente não uhum. entende, porque eu não paro. Mas E é ser isso, criativa ajuda os seus personagens também, né? A você fazer. Porque é uma é, bagagem muito grande que você tem, né? é a forma que eu me sinto viva e existindo. E eu quero falar sobre isso. Aí é muito engraçado, eu tô com outro projeto com uma amiga minha, que a gente já finalizou o projeto e depois, não, amiga, vamos mudar tudo? Não é nada disso. E tá. E aí começa a pesquisa, começa as referências, começa não sei o quê. Uhum, Olha, aí é um pouco desgastante, porque a gente se cobra muito e uhum, viver.
da arte independente, colocar o dinheiro do bolso, porque assim, eu não sei se essa personagem, né, que a gente estava até falando antes de começar a entrevista, não sei se Uhum, essa personagem eu vou ter um contrato, eu espero que sim. Quando eu não tenho contrato, eu pego o dinheiro da diária para investir nos outros projetos que não tem dinheiro. Então, é por isso que eu não tenho filhos, é por isso que meus filhos são os meus filmes, meus uhum, projetos. E aí, essa coisa da produtora sempre existiu em mim. Sempre. É porque uhum, agora virou um pouco de moda, né? Você ser produtora dos seus próprios projetos, né? Mas eu uhum, sempre fui produtora dos meus e dos meus amigos, né? É porque eu tinha um pouco de dificuldade de colocar até na bio. Ah, cineasta e produtora, porque eu era muito produtora minha e dos meus amigos. uhum, Eu até chegou uma época que eu pensei em trabalhar em outras produtoras, mas o meu amigo falou: Paula, se você começar a pegar só o lado da produção executiva e fazer uhum. projetos para os outros, sem ser dos seus amigos, e você trabalhar com isso, no mercado vão te conhecer como produtora. Tanto que eu abro meu e-mail, eu recebo currículo das pessoas, eu falo: não! Eu sou produtora dos meus projetos e dos meus amigos. Cara, é muito engraçado. E aí eu até fiz estágio em algumas produtoras também, super conhecidas, mas eu falava assim, e não, realmente, produtora de documentário e produtora de projetos de ficção. Mas eu falei, Uhum, não, realmente, eu sou a produtora da minha vida, né? uhum. Da- e e para amigo, porque amigo a gente faz no amor, né, amigo? Abraça, É, projeto, ixi, eu que sei. né? A gente já. Projeto. Esse Até a quadro gente. é, Pois esse é, quadro é baseado numa amizade total minha e da Carla, assim, ela lá na Bahia, em Lauro de Freitas, eu aqui em Campinas, interior de São Paulo, na amizade, fazendo esse projeto que eu pensei e chamei ela com a expertise dela, o quadro virou uma coisa muito maior do que eu tinha imaginado, né? Então, é. viu assim, né? Com os amigos a gente faz uns projetos muito loucos mesmo. Eu concordo com você. A gente abraça cada Muito, coisa. muito. E é uma experiência incrível, assim, hoje em dia eu fiquei a Paula um pouco mais, eu dou uma selecionada, né? Porque Uhum, como chega uma época que, não, peraí, se eu for fazer tudo, não dá pra fazer nada. Então eu foco realmente no que eu quero. Então eu tenho o grupo do documentário, tem o grupo de ficção, e aí tem o de teatro, mas assim, eu tento fora as coisas que eu faço sem ser independente, né? Que uhum, aí é como eu ganho dinheiro. Porque independente a gente tem que entrar em edital, aí sim. captar. Nossa, tira do próprio bolso, não ganha nada. Mas o retorno, a gente ganha o quê? A gente ganha prestígio, a gente ganha Sim. reconhecimento. E no final sempre vale a pena. Porque Uhum. é tudo com amor mesmo, né? É acreditando no que a gente quer falar, histórias que a gente quer contar, por que a gente precisa falar sobre isso, Uhum. provocar, instigar, mudar, transformar cabeças, né? Sim, sim. Nossa, perfeito, perfeito. Olha, eu quero É isso. aproveitar, já que a gente está falando de projeto, queria que você contasse aquilo que você pode contar dos seus projetos, né, aquilo que você pode contar, onde que a gente vai te ver em breve, né, se é no teatro, se é no cinema, se é na TV, o que você puder falar, que eu sei que você está fazendo um monte de coisa, né? Ó, Eu sei que você tem um espaço na agenda também para fazer o meu roteiro um dia, que eu sei que você vai fazer, sim, né? vamos falar Um sobre roteiro isso, aí amigo. de um cara que escreveu, de uma moça também que fez o argumento ali, uma moça chamada Carla, aí um rapaz foi Vamos, lá e fez um roteiro para Paula Frazari, um dia vai rolar. Eu sei que você vamos vai falar fazer um sobre dia isso. Eu esse falei, projeto. olha, já topei. Antes de ver o roteiro. Não, aí ela falou, não, calma aí, vou falar com o Bruno para ver o roteiro. Eu falei, já topei, vamos fazer. Roteiro, esse vai, não, esse a gente vai. Tem, eu tô sentindo que tá vindo coisas boas aí. Vai ser muito legal um dia que a gente puder falar totalmente dele, vai ser muito legal. Mas fala dos seus, que já tá concreto. Conta pra mim, eu quero saber onde é que eu posso ver você de novo, onde o pessoal da página vai poder ver você de novo.
Quando eu Olha, vou poder com trazer você de novo para certeza, outra entrevista? ó, com certeza, eu e o João Monteiro, né, a gente já está com esse projeto dessa peça que a gente espera que seja para ano que vem, se tudo der certo. Tomara e vai dar. Isso no teatro. Ah, me perguntam também se eu quero fazer monólogo. Ainda não, porque eu preciso do outro para estar comigo ali. Uhum. Eu tenho. Cara, é muito engraçado. Eu já tô com 6 projetos. Eu tenho um projeto com a Adriana, eu tenho um projeto com a Giane, eu tenho um projeto com o João, eu tenho um projeto com o Alexandre. Se eu esquecer de alguém aqui, me perdoa. Mas eu tenho 6 projetos com o Valmir, com o Libário. Eu tenho esses 6 projetos. Na televisão, eu tenho um que estreia agora, a próxima das 9. Eu faço uma personagem que se chama Morena. Espero que ela fique, né, Aguinaldo Silva? Por favor, Isso aí, escreva. Aguinaldo Silva. Escreva, por favor, que, nossa, sou muito fã, né? Quem não é, né? Quem acompanhou Não é? toda. Eu sou a Quem cria, não é? né, de novela, né? Imagina. Uhum. Todo, acho que todo brasileiro, né, ama o folhetim. Amo Uhum. muito o Agnaldo Silva e essa novela vai vir com tudo que o público merece. Uma novela das 9 com história, tiro, porrada e bomba. Uhum. E eu espero que a Morena fique. Isso é na TV. Já falei do teatro. E do cinema, estreia um filme que se chama Devolva-me. Que eu nem sei se eu falei com vocês Não, sobre. não, Que a nem gente falou, filmou mas a também gente esse viu tudo. ano. A gente conhecia, viu você nas filmagens, uma história super instigante, assim, queria que você contasse, porque a história é instigante pra caramba. É sobre aluguel de crianças. É como se o governo estabelecesse uma lei que você Uhum. pode não só adotar, você imagina, nem estou comparando adoção com aluguel, mas você pode descartar essas crianças, né? Então você Uhum. aluga por um final de semana. Gente, que loucura. Mas quando eu peguei ali o texto, eu não quis julgar, porque não existe Uhum. essa de bonzinho e malzinho. É um universo Tópico, distópico, né? assim, Aham. completamente. E bem, bem pesado, viu? Vai pôr o dedo na ferida esse filme. Tô sentindo, hein? Nossa, é um soco assim no estômago de muita coisa, sabe? De Uhum. como o ser humano é. Acho que falta muita coisa, amor, sabe? Aham. E, e eu acho que também é um filme que mexe com um pouco dessa coisa da política, né? Porque como que um governo coloca. Uhum. Gente, Aham. pelo amor de Deus. Eu sou bem Parecido com o que. política. Eu sou bem política, não. Eu sou bem. Eu não sou em cima do muro, tá, amigo? Eu coloco bem a minha posição política, que eu acho que eu, como artista, a gente tem que falar. É, Uhum. e todo mundo sabe meu posicionamento, né? Imagina, Uhum. uma atriz, uma cineasta, uma artista, uma pessoa da arte, sempre desde criança sou à esquerda Uhum. completamente. E tenho projetos que levantam bandeiras também, né? E é Aham. complicado hoje em dia a gente falar, mas eu acho que tem que ser falado, porque sempre gera é, dúvida, e aí você pergunta, você quer saber por que, que o outro tem esse posicionamento, e aí você fala Uhum. do seu, e é legal isso, assim, né? Você. O você debate é sempre importante, né? O debate é sempre válido. Eu concordo pra caramba, assim, o debate, né? O é, ódio não faz parte mesmo, assim, não, né? total. Uhum. E aí eu sou essa parte. E aí, tudo bem, esse filme fala sobre isso, e aí eu já agora já fui para outro lado. Não, É. e aí, bom, sobre meus projetos, eu tenho esse do teatro, eu tenho esse do cinema. Até na Netflix, você acha que me viu, né? Como o filme do Lucas Neto, Sim, Amor de sim. Mãe. Ganhou duas fãs lá em casa.
Isso, Fãzaço, assim, com o próprio João, a gente até, mãe, ele até estava pensando em fazer um longa, porque eu acho isso também muito legal, quando você faz um curta, e esse outro filme que eu tô com essa minha amiga, que tá bem cru ainda, a gente ainda tá nesse processo, eu falei para ela, vamos fazer um curta, porque o curta, ele pode ser, vir a ser uma série, você ser um uhum, projeto de um piloto para você vender para as uhum, empresas, ou transformar aquele curta num longa, né? Então, sempre eu sou a favor do cinema. Deixa eu ver o que mais. Ah, tem um projeto de novela vertical que pro bacana. Instagram. Sim. O TikTok que eu ainda não domino por Uhum, pura assim, ignorância mesmo. O TikTok é uma ferramenta bem. Tem coisas que eu nem alcanço ali, que muita gente nem sabe do que tem. E super funciona. Eu tenho amigos que, nossa, dão super certo com o TikTok. uhum. Mas não. Essa novela vertical, eu fui chamada para duas novelas verticais. Bem legal, assim, o texto. Tudo também entre amigos. Amigo. E É, essa novela vertical é uma super tendência agora, vai virar, eu acredito que vai virar uma tendência, para ser um produto de conteúdo rápido, de celular, de smartphone mesmo. Eu acho, assim, também é um futuro, uma forma de futuro, né? é Mas eu acho super legal, tá dentro de uma coisa que tá querendo ganhar mercado também, né? Ótimo, né? maravilhoso. É, assim, todas as possibilidades que a gente tem, eu acho que vale super. E eu vejo pessoas já consagradas que estão migrando para muitas coisas, botando a mão na massa mesmo, se produzindo Uhum, e fazendo. É, vários diretores, meus amigos, assim, que hoje em dia, né, não estão mais na casa, na casa que a gente fala, né, a Globo, uhum, estão aí se produzindo e fazendo coisas, nossa, incríveis, assim, uhum, no cinema e em séries. Eu participei também de uma série, mas era pro UOL. É legal também esses canais, né, essas alternativos. webséries, né? Então, Tem que eles chamam muita de coisa. webséries, né? Uhum, O próprio Prime Box. Pois é, e aí voltando o que pode me ver na TV, acho que por trás da TV, o meu documentário está agora no Canal Brasil, e o uhum, outro vai para o Prime Box. E eu tô com mais um projeto de carnaval e um outro para falar sobre mulheres, mas a gente ainda não bateu o martelo. Mas aí é mais de produção, né? Não sou eu uhum, como, em produção, como é. atriz. E futuramente É... como Carmen em @loba. Em algum momento vai Sim, pelo amor acontecer. de Deus. Preciso fazer Com, essa propaganda antecipada, que ela vai ser é, Carmen. Essa mulher é a Carmen, tem que ser ela, Carmen. Nasceu para ser a com o Carmen. João, ó, e com o João posso dar um spoiler. Com o João são contos de Nelson. Contos de Nelson Nelson? Rodrigues. Nelson Ah, Rodrigues. Nelson Rodrigues. Vocês vão mexer com o Nelson Rodrigues, então. Vão mexer com a Tá gente. vendo, Cara, amigo? Tá vendo, amigo? vocês realmente não têm medo de nada mesmo. Vocês são ousados. E Nelson Rodrigues Nossa, é necessário para os tempos atuais, viu? Eu tenho que falar que Nelson Rodrigues precisa voltar. Nelson Rodrigues precisa voltar. Né? A galera tá não é? precisando um pouquinho de Nelson Rodrigues na vida. Pois é, amigo. E aí eu falei assim, mas João, porque todo mundo quer, né? Todo artista, quero fazer Nelson Rodrigues, não sei o quê. Só que dessa vez ele quer fazer uma coisa, junto com o Paulinho, né? Que foi o preparador de mãe. Uhum. Olha que Nossa, maravilha. E gente, o João, diretor e ator. Eu falei, amigo, por favor, pra ontem. para ontem, por favor, prioridade máxima. É, enfim, e aí tem esse projeto de comédia com a Giane, que é essa minha amiga,
E é isso, a gente escreve, a gente produz, a gente tem com o Rodrigo também. Nossa, acho que eu já falei o nome de umas 10 pessoas aqui falando de projeto. É muita gente mesmo, os créditos só aumentam. E assim, eu fico muito. Cada. É isso, mesmo que a personagem, né, esteja no ar aí, eu vou continuar com as minhas coisas, porque é o que eu acredito. É óbvio, né, que uma novela tem total visibilidade. Aí o meu teatro vai lotar, a sala de cinema vai lotar, Vai, e a vai gente sim. espera. Mas é isso, Paula Frascari não para nunca. Só vou Não para parar nunca. Imparável, quando eu descansar em outro plano. imparável. Nem em outro Olha, plano, né? Porque você é tão. E agora? O que exatamente. tem pra fazer? Exatamente. Ah, vai, volta, Paula. Vamos fazer. Volta agora, vai, volta que aqui você dando Volta! trabalho. Tá dando muito trabalho aqui. Nossa, Ai, Paulo, eu encerro aqui a entrevista, assim, agradecendo. Sim, você é uma pessoa incrível, incrível, sensacional. obrigada. Somos apaixonadíssimos pelo seu trabalho, né? Falo por mim, falo pela Carla. Carla é fãzaça sua. Apresentou você a mim e eu já tomei Ah, o título de fã número um dela, assim. Gostamos muito do seu trabalho. Eu acho que, na verdade, o ser humano Carmen, ó, o ser humano Paula, eu acho que é o suficiente para ser admirado mesmo. Depois vem a atriz do ofício que faz, o que já fez, obrigada. e somos super fãs. Eu estou muito feliz de poder, né, por você estar aqui, para a gente poder conversar, se ver de novo, poder falar que realmente admiro muito seu trabalho e sou fãzaço e que um dia, muito em breve, a gente vai trabalhar junto e eu vou poder ver você em outras coisas, fiquei super feliz. E é isso, assim, eu quero agradecer demais. Você é uma pessoa incrível, saiba disso. Não saia dessa Obrigada. entrevista, não saia dessa entrevista sem saber isso, que admiramos você demais. Estou na super torcida por esse personagem novo, né? Essa personagem nova na novela que vai estrear em outubro, né, as Três Graças, e assim, estou felizíssimo e muito, muito obrigado mesmo. Espero que você volte aqui, porque é um prazer enorme falar com você. Claro, sempre. Nossa, eu vou falar de todas as minhas vontades no teatro, peças que eu queria voltar a fazer. Uhum. Nossa, eu amo falar sobre existencialismo. Acho que você já percebeu, né? Eu Adoro, falo, nossa, adoro. Nossa, nossa, quando criar a peça do Nelson Rodrigues, vem falar de Nelson Rodrigues, que eu adoro também. Nelson Rodrigues, independente de ser uma peça e eu quero falar, traz o João aqui, que a gente vai passar uma noite inteira falando de Nelson Rodrigues, esse cara ah, incrível, que escreveu coisas incríveis, assim. Paula, olha, meu, obrigado, de obrigada. verdade. Você é incrível, Obrigada. totalmente admirável e, assim, sou fã, você é uma pessoa incrível. E um super beijo, obrigado. Obrigada. Obrigada a você, quero voltar. Beijo, me Volta acompanhe no sim, Instagram. acompanha mesmo, Paula Trascari. Gente, tchau, até o próximo episódio e um super beijo e tchau. Beijo. Beijo. Amigo.